Bom dia, sexto ano, eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula a gente realizou a correção do exercício referente ao texto que a gente leu, né? E hoje a gente vai começar um novo assunto, tá bem? Abram o livro de vocês na página 159, tá bem? 159. Abriram? O assunto que a gente vai ver agora são os pronomes, mais diretamente os pronomes pessoais, tá certo? Primeiramente, pessoal, o que é um pronome? Aqui no livro a gente tem a definição de pronome como a palavra que representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Então, vamos para alguns termos que são citados aqui. Substantivo. O que é substantivo? Substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres, tá? Então, se o substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres e o pronome ou acompanha ou representa, para substitui o substantivo, né? Ele representa ou acompanha, ele representa ele está na forma dele ou ele está acompanhando ele. Então ele vai estar no lugar do substantivo, ou acompanhando o substantivo. E ele também indica uma pessoa do discurso. O que são as pessoas do discurso? Quando a gente estuda verbo, a gente tem o quê? A gente tem uma ação, um fenômeno na natureza, um processo sendo acontecido, tá? A gente tem essas coisas. E o verbo nada mais é do que a pessoa do discurso nada mais é do que quem faz ou é alvo da ação, tá? Essa é a pessoa do discurso. Se eu estou falando que eu fiz algo, eu sou essa pessoa do discurso. Se eu estou falando que ele fez algo, se eu estou falando que eu fiz algo, é a primeira pessoa, que é quem fala, é eu, tá? Se eu falo que você fez algo, tu fez algo, que é com quem eu estou falando. Agora, se eu digo ele fez algo e aponto para uma terceira pessoa, é de quem se fala. Então, as pessoas de discurso a gente tem três. A primeira, eu, que é de quem se fala. A segunda, tu, que é com quem se fala. E a terceira, ele, que é de quem se fala, tá? De quem se fala. Não necessariamente precisa estar lá no mesmo ambiente para poder ser citado, tá bem? Então, essas são as pessoas do discurso. Então, o pronome pode vir dessas formas. A gente chama pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo indicando as pessoas do discurso. Vamos ver alguns exemplos aqui, No exemplo, minha esposa é enfermeira. Tá vendo o substantivo aqui que a gente tem é o quê? Minha esposa. Minha esposa é esse substantivo. Ele vai substituir minha esposa pelo quê? Por ela é enfermeira. Ela tá na terceira pessoa do discurso, na terceira, de quem se fala. Ele está falando sobre a própria esposa. Então, a esposa dele é enfermeira. Ela é enfermeira. Outro exemplo aqui, As pessoas que gostam de viajar sempre preferem um destino diferente. Novamente, o substantivo aqui é as pessoas que gostam de viajar. Aqui é o sujeito, né? O sujeito dessa frase é as pessoas que gostam de viajar. Tá? E também é um substantivo. Substantivo com algumas características. Elas sempre preferem um destino diferente. Quem é que prefere um destino diferente? As pessoas que gostam de viajar. Logo, o elas está representando esse tipo de pessoa. O elas, nesse caso aqui, são essas pessoas, tá? São isso. Vamos para a próxima página. Pessoal, aqui na página 160, a gente tem um quadro ali em cima
com o número do discurso, número do que podemos ter, o caso reto, o caso oblíquo e a pessoa, tá? O número pode ser o quê? Pode ser singular ou plural. O que é singular e o que é plural? Singular é quando você se refere a uma unidade, a uma coisa, a uma pessoa, tá? Qualquer coisa, tá? Uma unidade é singular. Quando você fala de mais de um, é plural. De dois em diante é plural, tá? Uma é singular, dois em diante é plural. Isso é o número, tá? Isso é o número, é assim que as palavras se classificam. Então, vamos lá. Agora a gente tem as pessoas. A pessoa, no caso, né? A pessoa do discurso. A pessoa pode ter primeira, segunda, terceira pessoa, como eu falei antes, tá? Temos elas no singular e temos no plural. E agora a gente tem o caso reto e o caso oblíquo, tá? Vamos ver cada uma delas de um por um. Primeiramente, a primeira pessoa do singular, no caso reto, seria o quê? Seria o eu. No caso oblíquo, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais pra frente, é o me, mim ou comigo, tá? Esse daí é a primeira pessoa singular. Segunda pessoa, tu, no caso reto, e ti, contigo, no caso oblíquo. Terceira pessoa, ele e ela, no caso reto, se, consigo, a e lhe, no caso oblíquo, tá? Essa é a terceira pessoa. A primeira sou eu que falo. A segunda é com quem eu falo, tá? Se eu falo com alguma pessoa, com quem é essa pessoa que eu falo. E a terceira, de quem se fala. Estão vendo aqui, ó? Se, consigo, ele, ela, tá? São os exemplos. Agora a gente tem no plural. No plural é a mesma coisa, só que plural. Primeira pessoa, né? Primeira pessoa. No caso reto, nós temos nós, que é a junção de eu mais alguém. E temos, no caso oblíquo, nos e conosco. O nos aqui é aquele que a gente bota o travessão e nos junto, tá? Surpreendemos-nos, ou coisa do tipo. Segunda pessoa do plural, vós, no caso reto, e vos e convosco, no caso oblíquo. Vós é a junção de tu mais alguém. Percebam que é sempre a junção de alguma coisa mais alguém. Na terceira pessoa já é só eles e elas, e o se, consigo, os, as e lhes. A única parte que fica no plural aqui, no caso reto, é o eles e elas, ou seja, tudo, né? Mas no caso oblíquo, a gente tem os, as e lhes, que ficam no plural, tá? Eles passam a ser plural quando a gente passa para isso. Então, a gente tem aqui, ó, uns exemplos para a gente entender como é que eles funcionam aqui, ó. Como é que eles substituem os substantivos. Os grandes atletas, temos um substantivo aqui, treinam diariamente para superar seus limites. Pronto, a gente tem dois substantivos aqui que dá pra gente substituir. Os grandes atletas e temos seus limites. A gente pode substituir os grandes atletas pelo quê? Por um pronome pessoal singular, no caso reto. Aliás, plural no caso reto. Isso no caso reto. Plural do caso reto. Terceira pessoa ali, ó. Terceira pessoa do caso reto, no plural. Eles, os grandes atletas viram eles. Eles treinam diariamente. Aí agora a gente tem o quê? O los. Onde é o los?
superá-los. O los aqui, pessoal, ele tá fazendo também na terceira pessoa, tá? Ele também é na terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do plural. E aqui embaixo a gente tem esse quadradinho que é uma observaçãozinha. Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os e as se transformam quando se ligam a verbos terminados em R, S e Z. Tá? R, S ou Z. Eles se transformam. O, o A, o os e o as bota o que? A gente bota um L no começo. A gente bota um L. A gente adiciona o L e vira lo, lá, los e las. No exemplo que a gente viu aqui anteriormente, a gente tinha superar. Termina com o que? Termina com R. Se termina com R, em vez de a gente botar superar o, a gente coloca superá-lo, tá? A gente adiciona o L. Termina com R, com S ou com Z, a gente adiciona o L, tá? Pra gente poder botar o pronome. Então, vamos ver mais adiante. Os alunos convidaram os professores para o aniversário. A gente tem os alunos e os professores grifados aqui, né? A gente substituiu os alunos por eles e convidaram, temos o nos, convidaram-nos, os professores, ele está se incluindo nos professores aí. A terceira pessoa do oblíquo, primeira pessoa do oblíquo, nos, e a terceira pessoa do caso reto, é o eles, tá? Ambos no plural. Ambos estão no plural. Muito fácil, que nem aqui é muito mais fácil, porque o outro era com R, S e Z. Esse daqui, no caso, é o M. Quando se termina em M, a gente coloca um N antes, tá? A gente coloca o N antes. Então, em vez de ser o, a, os e as, fica no, na, nos e nas, tá? É a mesma coisa, só que quando termina com M. Então, a gente tem que prestar atenção nas palavras que terminam com R, com S, com Z e com M, no caso oblíquo, certo? Há pronomes pessoais que usamos para nos referirmos a pessoas de maneira íntima ou cerimoniosa. São chamados de pronomes de tratamento. Tá? Temos aqui alguns exemplos. A senhorita Gabi estuda no Santa Maria. Você gosta de praia? Dona Azinete é uma mulher exemplar. Seu Amaro torce muito pelo seu time. Peço a Vossa Senhoria que atenda a minha solicitação. Vossa Excelência é um político ficha limpa, deputado. É raro, né? Apesar da gente utilizar os pronomes para a gente se referir a uma pessoa de quem falamos ou com quem falamos, o verbo fica sempre na terceira pessoa, tá? Sempre na terceira pessoa. E aqui no Brasil, os pronomes vós está praticamente em desuso. A gente não utiliza mais o vós, tá? É muito raro. Só o pessoal mais antigo, pessoal mais de outra geração, né? Mais antigo até do que a minha. Mais antigo até do que meus pais, que nem meus pais usam isso. Então, o pronome vós, ele está sendo substituído pelo quê? Por você. Você ou vocês, tá? Então, em vez de ser eu vos disse, a gente fala eu disse a vocês. É muito formal esse jeito de falar, né, pessoal? Muito formal mesmo. Pessoal, a aula vai ficando por aqui hoje, tá?
Quero que vocês façam o exercício da página 161. Leiam esse texto, né, que vem adiante. Façam o exercício da página 161 até o 7º. 161 e 162 até o 7º. Ainda chega até o comecinho da página 163. Tá? Façam o exercício até o 7. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau.